Boa noite a todos. Vamos então iniciar a nossa conversa da noite de hoje. Continuamos então falando sobre o bem-aventurados aflitos, capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o mal e o remédio. Eu trouxe nessa imagem, pessoal, a intenção da gente refletir um pouquinho, né? Precisamos então estar aí de mãos dadas, precisamos estar juntos, né? Nesse momento, infelizmente, apenas em sentimento, né? Em pensamento, estarmos aí de mãos dadas, em busca de maior crescimento, de mais união, né? Entre nós, né? Que nossa meta é a evolução. E a evolução nós sabemos que ela precisa caminhar de maneira conjunta, né, em sociedade. A gente não deve ser egoísta nesse momento, né, nesse movimento de crescimento. Quanto mais nós pudermos aí exemplificar, colocar em prática aquilo que nós acreditamos que seja do bem, que seja do melhor, né, através da caridade, né, sendo bastante maduros em relação a isso, agindo com humildade, né, com fraternidade, de fato, né, é nossa meta. Trouxe um trechinho, um capítulo do livro Pão Nosso, para que a gente possa ajudar na nossa reflexão. Então, ele fala aqui no capítulo 11, esse livro foi escrito pelo Chico através por Emmanuel através de Chico, né? O bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, diz Paulo, né? É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particulares na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, né? Então, Emmanuel passa para a gente que somente aqueles que buscam a recompensa nesse momento acabam ficando entediados, cansados, desanimados, né, de perseverar na caridade, né, perseverar aí nesse movimento, né, de fazer o bem. E quando não podem atender a propósitos egoísticos, né? Então, quando ele não sente, né, essa recompensa naquele momento, ele desanima, né? Lógico, nós podemos aí pensar um pouquinho, é, não é fácil lidarmos, né, com a ingratidão, é um movimento aí que nós precisamos nos educar, na verdade, né? Nem sempre nós estamos aí tão prontos, né? Às vezes a gente ainda tem aquele orgulho ferido, né? Poxa, eu só quis ajudar, a pessoa não reconheceu, não valorizou, né? E é um movimento. A partir do momento que a gente tem consciência, né, que a gente não deve esperar nada em troca, ou seja, nem criar expectativa, a gente vai conseguindo lidar com isso. É fácil? Não é, né? Mas é possível. E esse possível é a partir de exercícios. A gente precisa exercitar a nossa renúncia, né? É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerceu o seu ministério de amor sem exaurir-se, ou seja, o amor do Cristo não esgotou. E se a gente passar a refletir, né, em toda a passagem que o Cristo vivenciou, né, sem ter necessidade, ele não tinha do porquê, né, a não ser, de fato, de nos ensinar. Ele não precisava de depuração, ele não precisava de corrigenda, ele veio simplesmente exemplificar, né, nos dar um caminho, nos mostrar um rumo de progresso. Então, assim, lógico que nós estamos muito distantes ainda, né,
da postura do Cristo, da postura desse nosso irmão modelo, mas ele é buscarmos cada vez mais trazer esse exemplo para dentro de nós, né? Em pequenas coisas, né? Simplesmente não responder a uma ofensa, fazer o bem e não se importar se a pessoa reconheceu ou não. Todas as sementes que nós plantamos, que nós cultivamos, elas renderão fruto. Pode não ser agora que a gente vê esse fruto, mas mais tarde, com certeza, vai estar ali germinando, né, criando raízes, frutificando naquele ser que a gente tentou auxiliar. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentido o espinho da nossa ingratidão, né? Identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação, porque a gente percebe que esse processo de buscarmos cada vez mais, né, nos desprendermos, nos evoluirmos de fato, é um caminho árduo, né? Nós precisamos caminhar aí pela porta estreita de fato, né? Nos privarmos de algumas coisas, porque nós reconhecemos que tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Então, dependendo do momento, né, da criatura, a gente simplesmente abre mão de, de perseverar, né, nessa luta. Então, traz essa reflexão aí. Será que o Cristo também não sentiu todos esses espinhos? Com certeza. Mas ele sentiu com amor, com compreensão, sabendo que a gente ainda não tinha capacidade total para essa madureza, né? E assim a gente precisa, né? Nem sempre a gente consegue, mas a gente precisa olhar para aqueles que estão ao nosso lado. Talvez eles não estão tão maduros quanto a gente gostaria que estivessem, né? Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando, e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para atividade renovadora. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não podemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias, né? Vale refletirmos sobre isso. Será que tem coisas que a gente realmente não consegue respirar, contar até 10, até 20, se necessário, e seguir em frente, né? Sem uma resposta imediata que acaba nos fazendo mal, porque é como se fosse um veneno que a gente aceita beber, né? Então a gente deve nos amar a esse ponto de não ingerir esse veneno, simplesmente permite seguir, não é o momento, né? Tudo vem encaminhando no momento correto. A observação de Paulo, vou voltar aqui só um pouquinho para poder passar. A observação de Paulo é a seguinte: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então ele fala aqui que a observação de Paulo, portanto, ela é muito justa, que a gente precisa realmente perseverar no bem, né? Independente do que a gente nos depara nesse caminho. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Ou seja, tem muito ainda para tirarmos, né, do nosso coração. Se a gente não consegue perseverar em meio às ingratidões, a gente percebe que o orgulho está falando mais alto. E isso não é positivo. É momento para refletir e mudar, né? Um recadinho de meia e meia aí pra gente, para nos auxiliar. Às vezes, o mal na vida é o bem mal interpretado. Então, talvez por não corresponder às nossas expectativas, a gente acredita que seja ruim, né? Mas na verdade foi bom, né? Vamos tentar concretizar essa mensagem. Vamos imaginar o desemprego, né? Falo por experiência, né? A gente vivencia uma situação de desemprego. E aí o que acontece?
Se a gente não consegue colocar em prática tudo que a gente vem discutindo, aprendendo, né, tentando trazer para o âmago do nosso ser, a gente entra em desespero, a gente não acredita que vá ter solução, né, a gente só enxerga problemas. E talvez desse desemprego possa vir aí uma nova oportunidade fantástica, né? Como eu já citei algumas outras vezes, aquela passagem que o Haroldo comenta, né, sobre a lagosta, que ela vai precisando trocar de casca. E assim é a nossa existência, né? Ficou apertado ali, chegou o momento de crescer, chega uma dificuldade, vamos superar, né? A gente pode se acomodar novamente numa situação diferente, né? Uma nova a gente realmente precisa acreditar que nenhuma porta se fecha sem que outra seja aberta, né? Talvez a gente precisa só ter um pouquinho de paciência, né? Trazer aquela calma. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas de amargo sofrer, e por mais aguda e profunda sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Então, nós podemos encarar as dificuldades da nossa existência momentânea como um quebra-cabeça que nós vamos encaixando novas peças, e são peças de correções, na verdade, né? De delitos passados, podemos dizer assim, ou já mesmo da presente, né? Porque todas as nossas ações, elas geram consequências. E dependendo dessa consequência, ela precisa ser corrigida, precisa ser reparada. E a dificuldade, né, as vicissitudes são as oportunidades de modificar, de corrigir, de traçar um novo caminho. Nas provações, porque lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Olha que interessante essa pergunta do Livro dos Espíritos 261. Porque nós sabemos, a doutrina ela nos esclarece que todos nós nascemos iguais, simples e ignorantes, e que nós temos o livre-arbítrio, e através dele nós vamos traçando os caminhos, né? E cada caminho traçado, nós temos as ações que geram consequências. Então, para a gente refletir, será que todo mundo precisa passar pelas mesmas coisas, né? Por todas as naturezas? E aí vem a espiritualidade, né, e nos responde. Tem mais aqui um trechinho. Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam exercitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Vamos ver então. Certo que não. Pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Ou seja, se ele nunca nutriu, né, um sentimento tão forte de orgulho, de inveja, de avareza, de sensualidade, ele precisa experimentar todas essas provas? Não faz sentido. Fomos todos criados simples e ignorantes, mas gozamos do livre-arbítrio e cada um traça a sua meta, né? Então, eu preciso passar pelas experiências que eu cometi talvez alguns erros, algumas inconsequências aí no caminho, eu preciso reparar, né? E se eu não me desviei tanto por um caminho, eu não preciso ficar repetindo aquela aprovação. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o içam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou seja, a escolha é sempre nossa, né? Ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade,
Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Então, né, se eu escolho a prova da riqueza e eu assumo sempre o caminho reto, né? Eu sou generoso, eu auxilio, né? Eu tenho pontos de vistas voltados para o bem, eu não vou cair nessas tentações aí que a prova da riqueza tanto oferece. Vai depender, então, do meu nível de moralidade, né? Das minhas aptidões, do que eu venho nutrindo. Na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós, né? Então, são as nossas atitudes que programam as nossas estradas, vamos dizer assim. Esta está à tua disposição a potência, o poder de bem realizar, de fazer vencer adversidades, reduzir atritos, convencer nos negócios, né? A mensagem do Chico. A sua luta é consigo mesmo e não com mais alguém. É assim, é a si mesmo que você precisa vencer. Olha que interessante, né? Então, eu sou o maior entrave do meu crescimento, porque só eu que posso crescer, né? Só eu que consigo me modificar. Os seus vícios, os seus desejos, os seus pensamentos, etc. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. Uma reflexão de André Luiz. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria. Deitado sobre um estrumeiro, disse ele, quem disse foi Jó, disse a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Então, vamos refletir no seguinte: hoje, né, pensando em mim, hoje está tudo bem, está tudo caminhando bem, e eu tenho a condição de estar aqui para que a gente possa conversar, né, dialogar sobre o evangelho, sobre os ensinamentos da doutrina. Mas e de repente as coisas começam a ficar difíceis na minha vida? Será que eu conseguirei me manter firme, né, com esse propósito, né, de estudo, de conversarmos, de discutirmos, né? Então, será muito meritório se eu conseguir vencer e superar essa prova. Então a gente precisa se perguntar bastante isso, né? Não, não só porque nós estamos bem, nós estamos fortes, que nós nos dedicamos, né, a nos melhorarmos, né? A seguirmos aí, que seja a doutrina ou qualquer outra religião, né? Só quando eu estou bem, quando eu estou forte. Na verdade, é mais um momento de prova, é mais um momento de expiação. E o mesmo pode ser dado para a caridade, né? Hoje eu não tenho, vamos imaginar que eu não tenha mais a condição de auxiliar na caridade material, mas eu posso na caridade moral. Então eu posso fazer visitas a orfanatos, visitas a hospitais, auxiliar o meu vizinho no que ele precisar, e N exemplos, né, pessoal? Então, é, o trabalho, ele não cessa, né? Nós temos aí uma gama infinita de trabalhos que a gente precisa se dedicar. Se arraste, não tombes em desespero, mas, trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Uma mensagem de Meimei para a gente refletir.
Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Mais um recadinho de André Luiz. E então, pessoal, outro assunto que é bastante interessante a gente refletir é o seguinte: onde começa a caridade? Né? Onde começa, é o início da caridade? Onde estão os nossos maiores desafetos? Né? Podemos dizer que nós temos os nossos maiores amores e talvez até mesmo os nossos maiores inimigos. Onde eles estão? O mais próximo possível. Podemos dizer que dentro da família, né? E aí começa daí o nosso trabalho. Se nós estamos em um seio familiar, vamos refletir. É porque ali dentro tem um projeto de resgate, né? Um projeto de amor que precisa ser nutrido. Então, onde há desavenças, onde há contrariedade de ideias, há ali a maior riqueza de crescimento para o nosso espírito, para que a gente possa, de fato, analisar, né? E nos procedermos. Não adianta nada eu vou até o centro espírita, ou eu vou em algum lugar prestar o auxílio, e lá eu sou excelente. E aí, quando eu volto para o seio da família, eu sou endurecido, eu não tenho reflexão, eu não tenho compreensão, eu não tenho perdão. Ali eu não lembro de que a fraternidade fala mais alto, então vale bastante a gente refletir, né, nesse ponto de vista. Trouxe mais aqui um trechinho de um livro para a gente poder pensar. É o livro Instrumentos do Tempo, também através de Emmanuel, né? Vamos lá. Voltarás amanhã, está no capítulo 51. Não repouses na gleba de possibilidades que o divino amor te confiou no coração da terra, né? Voltarás amanhã para colher o que hoje semeias. Ninguém te pede milagres de santidade num dia. A árvore vigorosa não cresceu de improviso. A cidade em que renascestes não se levantou de repente. Tudo se desenvolve minuto a minuto. A vida impõe-te agora as consequências do antes. Somos hoje no espaço e no tempo a projeção do que fomos. Olha que interessante para a gente refletir. E cuidar bastante do nosso agora, né? É isso que importa. Às vezes a gente fica tão focado no futuro, mas e o agora? E o presente? Né? Como que eu estou agindo? Se a dor é a tua mestra constante, agradece-lhe o serviço e aprende a lição. Ela é o recurso invisível com que a bondade do Senhor te arrebata ao labirinto das sombras de ti mesmo. Se recebeste alguma facilidade para atravessar, com êxito, a escura região terrestre, não te confies à preguiça ou à vaidade, para que o sofrimento não seja convidado a desintegrar a gleba neblina em que te sepultarás sem perceber. Não te esqueças, a oportunidade passa, mas a luta adiada volta sempre. Amanhã recontrar-te-ás contigo mesmo. Isso que é fantástico, porque somos senhores e escravos em causa própria, né? Olha que interessante. Então, o acerto de contas, na verdade, não é com ninguém além de nós mesmos. Somos nós, a nossa consciência, né? Que nós vamos precisar parar e refletir, né? Na paisagem que o mundo te oferece, nos ideais que esposas, nos trabalhos confiados à tua mão, né? Olha a responsabilidade, né? Que nós temos quando nós recebemos algumas confianças, né? Ou na pessoa do próximo que honras ou menosprezas. Muito cuidado, né? Cumpramos agora os nossos iluminados deveres à face da lei. Convertamos nossa experiência pessoal em serviço a todos, transformando as horas que Deus nos empresta
que é um empréstimo, né? Na verdade, e que nós precisamos fazer bom uso disso. Em bênçãos de utilidade, beleza, graça e harmonia. E o futuro constituir-se-á, desculpa pessoal, para a nossa alma em abençoado e celeste caminho de ascensão. Não critiques destruindo, não julgues o mal por mal, não te firas a ninguém, não revides os golpes da sombra para que te não desmorones nas malhas da treva. Não retribuas ofensa por ofensa, amargura por amargura, incompreensão por incompreensão. Ama, auxilia e passa. E quando regressares à terra, amanhã o mundo receberá a teus pés em chuva de bênçãos. Se nós buscamos tanto, né, o plano de regeneração, ele deve começar a partir de nós mesmos, né? Vale essa reflexão, porque nós somos co-construtores, né, de todo planejamento divino. Nós temos toda essa responsabilidade de ajudar nessa construção. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo, né? Sabendo e refletindo que tem continuação, né? E, e o desencarne, na verdade, se eu desencarnar hoje, serei eu, com as minhas personalidades, os meus defeitos, as minhas qualidades, no plano espiritual, né? Houvesse de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso, a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Então a chave está em nossas mãos, né? Basta com que a gente consiga alcançá-la. Peguei um trechinho também, pessoal, no livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo de Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Está lá na página 29. Não se creia, portanto, equivocadamente, que a finalidade primeira da conjuntura existencial seja viver bem, no sentido de acumular recursos, fruir comodidades, gozar sensações que se renovam e exaurem, alcançando o pódio da glória competitiva e todos esses equivalentes anelos do pensamento mágico, partindo para as aspirações fenomênicas e miraculosas dos privilégios e das regalias que não harmonizam o indivíduo com ele mesmo. Então, né, o que nós já estamos falando aí desde o início, equivocado aquele que pensa e que julga viver dessa maneira, né, como se não houvesse um amanhã, como se não houvesse consequências. Vamos aproveitar o hoje sem freios, né? Não vamos, na verdade, não vamos usar da nossa liberdade, vamos usar da libertinagem, né? Então, vale refletir sobre isso também. Mais um pedacinho. Compreendendo, por fim, a grandeza do amor, alça-se às cumeadas do trabalho pelo bem geral, empenhando-se na conquista de si mesma, do seu próximo, da vida em geral. Então, olha como é diferente o pensamento, né? Como, quando de fato a gente tem a compreensão da grandeza do amor, né? Tudo quanto pulsa e vibra interessa, retira-a da pequenez e conduz à grandeza, trabalhando-lhe o íntimo que se expande e se harmoniza em um hino de confraternização com tudo e com todos, passando a fazer parte vibrante da vida, né? Aqui ela até destaca, Joana destaca a vida com letra maiúscula, né? Porque ela tenta, eu sinto assim, é a minha interpretação, né? Vocês
talvez possam discordar, mas como se fosse a realidade, né? A vida real, né? De nós conseguirmos nos interessarmos por tudo, né? Sair de uma pequenez, nos aproximarmos de uma grandeza, né? Porque esse trabalho íntimo ele vai se expandindo e nós vamos conseguindo ficar cada vez mais harmônicos, né? Com a realidade da essência espiritual, com a realidade do propósito pelo qual nós aqui estamos de fato. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que murmurar agora? É interessante refletir sobre isso, né? Se fomos nós que escolhemos, por que agora nós estamos aí reclamando, titubeando, né? Querendo traçar talvez aí um caminho mais fácil. Vós que pedistes a riqueza e a glória, querereis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabieis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Muito bonito, né? Então, pessoal, toda modificação para melhor, ela reclama luta, né? E ela não vai vir assim tão fácil, né? É, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. Então, é uma luta diária, é uma luta constante, né? E às vezes podemos nos dizer assim, talvez a gente sente, nossa, tá tão tranquilo, tô até estranhando um pouquinho, né? E de repente vem aí mais uma onda, né? Uma onda de provação, uma onda de experiência, que nos arrebata e nos chama para a realidade, né? A gente, eu sinto às vezes que Deus até às vezes fala assim, eu vou dar uma folga, eu vou dar uma férias para esse filho, porque daqui a pouco vai vir uma prova aí que ele precisa suportar com mais força, né? Ele precisa estar mais firme. E nessa folga, né, que eu estou usando assim de termo vulgar, é aquele momento que a gente precisa buscar nos deixarmos mais forte, né? Estudarmos mais, refletirmos mais, né? Trazermos cada vez mais a doutrina para dentro do nosso ser, né, para que seja de fato a nossa estrutura, nossa alavanca de progresso, né? E esse é de fato o objetivo, né, onde nós vamos subindo degrau a degrau, até que a gente consiga chegar nesse ponto de equilíbrio, né, que é o desejado. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis, né? A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido. Punido de que maneira? Né? Porque causa um desespero, causa uma angústia, né? Causa uma falta, né? Até mesmo de credibilidade. A gente pode
Podemos dizer, assim, que a gente olha e fala: "Nossa, por que que eu estou me dedicando tanto a isso?", né. E essa, na verdade, eu acho que a dúvida é a maior punição, né, porque ela acaba abalando o nosso ser, na verdade. Porque logo sente a pungivas angústias da aflição, né, dos desespero. A gente Se a gente se entregar a essa angústia, a gente não vai ver saída, né. E se a gente perseverar na fé, a gente talvez, né, com certeza, a gente enxerga os motivos, até mesmo pelo que é essencial lutar, pelo que é essencial perseverar, pelo que é essencial nos modificarmos, né. Buscai acima de tudo progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. De André Luiz, está no livro Missionários da Luz. Eu achei muito pertinente trazer para a nossa discussão de hoje esse trechinho. Quando eu li esse trecho do Evangelho que eu separei para essa transparência, eu lembrei dessa parte que fala, né? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei-vos muito mais do que as aves? Então, esse trecho, ele é fantástico para que a gente grave ele na nossa mente em todos os momentos que nos encontrarmos aí em dificuldade, né? Observai as aves do céu, né? Poxa, com certeza tem um amigo que está do nosso lado, nos auxiliando, tentando, né, chegar cada vez mais perto, nos inspirar, nos dar ideias, sugestões, ou até mesmo aqueles que são mais presentes em nossa vida, né, nossos amigos ou familiares, e através deles, né, vim nos trazer uma luz, um aconchego. Então, vamos tentar perseverar nossa fé dessa maneira, né? É fantástico isso. É um refrigério, na verdade, né? É um conforto que nos traz. Tem essa imagem aí, as pessoas fazendo um coração na palavra esperança também, fantástico. Que é o que deve mover o nosso ser, né? A esperança. O Senhor, após o seu selo em todos o que nele creem, o Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, né? Entoando, como os anjos, hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho. Então, esse trecho que nós conversamos hoje, O Mal e o Remédio, foi escrito, então, psicografia de Santo Agostinho. Não lastimes as dificuldades que nos ensinam a viver. Ninguém aprende sem lições, né? Então, as dificuldades são aí a, a escola para o nosso amadurecimento e aperfeiçoamento. Aceitar os nossos problemas com bom humor é o melhor modo de convertê-los em fatores de auxílio a nós mesmos. Não é fácil, né, pessoal? Mas é uma luta diária que nós devemos nos esforçarmos para trazer isso como realidade, né? Tentar encarar como de bom humor, não é? Com perseverança, acreditando que a solução está bem breve.
Ninguém cruza nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Outra, outra frase fantástica para a gente refletir, né? O nosso papel, né? O nosso papel, vamos dizer assim, o nosso papel como espírita, né? De nós tentarmos levarmos sempre para aqueles que nos chegam até nós em busca de auxílio, uma palavra amiga, uma palavra de esperança, por maior que seja a dificuldade, né? Tentarmos aí ajudar na propagação da doutrina, né? Desse aconchego que ela já nos traz, né? Que é gigantesco, que nos auxilia muito a nos tornarmos cada vez mais perseverantes e ativos. E não vamos parar o relógio, né? Vamos deixar seguir o caminho aí das dificuldades e nos tornarmos cada vez mais fortes, né? Um trechinho aqui do livro Busca e Acharás. Algo de nós. Psicografia de Emmanuel. Reconhecemos todos que o mundo atravessa agitadas crises de transição, mas pode ser, onde estiveres, a escora de fé em que os outros se apoiam. Surgem calamidades, entretanto, nada te impede ser o refúgio em que se alimente pequenina tarefa socorrista. Então, nesse trechinho, Emmanuel reforça que nós podemos ser, né, a fortaleza de fé e de crença de que tudo vai ficar bem, né, de que tudo vai passar. E a gente transmitir esse sentimento e fazer com que ele seja contagioso. Quando a gente vibra no bem, a gente esparge essa energia e a espiritualidade ela tem mais acesso a nós mesmos, né? E nós fazemos aí uma tarefa de socorristas, né? Seja para os irmãos encarnados que se encontram em desesperos, em desajustes, ou para os irmãos desencarnados ou que estão desencarnando, né? Que auxilia nesse processo, nesse movimento de compreensão, né? De que a vida continua. E a verdadeira vida é a vida no plano espiritual. Golpes de violência demonstram os desvários de muitos companheiros da humanidade. Todavia, o conhecimento superior te autoriza a efetuar o esforço do reajuste. Labaredas de discórdia arrebentam, às vezes, os melhores grupos sociais. No entanto, retém os necessários recursos de espírito a fim de restaurar a obra da união. Tribulações em família se destacam aqui e ali, com ímpeto arrasador. Dispões, contudo, de meios precisos para ser um ponto de amparo e compreensão no reduto doméstico, ou seja, dentro do nosso lar, né? A gente, por mais difícil que seja, né? A gente precisa ser esse esteio, né? Essa, esse porto seguro, né? Transmitir ali as boas sensações, dentro das dificuldades, tentar ser o mais compreensível possível, mais parceiro e auxiliar, né? Ideias estranhas enxameiam no campo da inteligência, tentando desprimorar valores humanos. E aí está a nossa responsabilidade no orar e vigiar, né? Porque se a gente baixa a nossa sintonia vibratória, uma gama de sensações e pensamentos se aproximam, né? E aí a gente tem que ter aquele discernimento, né? De passar pelo crivo da razão e analisar o que é meu, o que não é meu, o que está sendo sugerido, o que é positivo, o que eu preciso deixar de lado, né? É fundamental para que a gente não se entregue aí em ideias fixas, sensações que mais nos atrapalham do que nos ajudam, né? Então, se entregar ao desespero, isso não é
não é o ideal, né? Na verdade, a gente precisa ter esse cuidado, né? Guardas, porém, a possibilidade de ser fiel à dignidade da vida. Muitos se inclinam para o ódio. Esse cuidado. Se quiseres, consegues personalizar a presença do amor. Há quem vibre favorecendo a guerra. Serás, no entanto, o toque da paz. Então, essa tem que ser a nossa atitude, né? Todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, ainda no regime de vinculação ao planeta terrestre, estamos vendo as transformações do mundo e compartilhando o trabalho que decorre de todas elas. Urge reconhecer, porém, que cada um de nós pode ser uma parcela de serviço, acrescentando algo de bom ao processo evolutivo em que nos achamos irmanados, com vistas à vitória do bem na construção do futuro para o reino de Deus. Então, pessoal, eu achei esse trecho fantástico, algo de nós, né? Esse livro, eu não me lembro agora do ano que foi psicografado, mas tão presente, né, e tão real para esse momento que nós estamos vivenciando, né? E o recado de Emmanuel, ele é bem para nós mesmos, né? Que estamos aí tentando nos mantermos fortes, né? Tentando nos aproximar cada vez mais do melhor da nossa essência, né? E algo de nós que nós precisamos deixar nesse plano em auxílio, né? De, de regeneração, de ser próspero, né? De auxiliar exemplificando. Então, eu achei muito pertinente para esse momento. Fantástico. Né? É o remédio aí, né? Em combate ao mal. Pessoal, aqui está os livros que que eu usei, né, nessa conversa nossa de hoje. Usei o Evangelho como base, e aí trouxe algumas perguntas do Livro dos Espíritos, as reflexões do livro Pão Nosso, Busque e Acharás, Vida, Desafios e Soluções, do Divaldo, Psicografia de Joana, e nesse livro Instrumentos do Tempo, é só de Emmanuel, é no Busca e Acharás que tem reflexões tanto de Emmanuel quanto de André Luiz, ok? Então eu desejo a vocês uma ótima noite e eu agradeço bastante pela participação de todos, viu, pessoal?